Nós temos vivido um tempo na história da humanidade que é um tempo bem diferente. Hoje, qualquer informação, notícia, você e eu a temos em tempo real. Você quer saber das coisas que estão acontecendo no mundo, e existe uma página, um site chamado Google, todos vocês devem conhecer, e é difícil você digitar alguma coisa nesse Google que você não acesse a informação, que você não ache o que você quer. Outro dia eu vi uma reportagem de uma jornalista dizendo: não sei como fizemos jornalismo sem o Google. Não sei como conseguimos ao longo desses anos todos viver sem o Google. Essa expressão é muito usada, porque hoje em dia tudo se acha lá. Então o mundo hoje, ele é conectado, ele está ligado. Você e eu podemos ter acesso a muitas informações de vários lugares, sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Você abre páginas e mais páginas, você está sabendo e conhecendo o que acontece em toda a terra. E isto faz com que a cada dia também nós estejamos mais afastados de Deus. Porque quanto maior a facilidade, quanto mais acesso você tem aos recursos, e quanto mais acesso você tem, quanto mais facilidade você tem de alcançar aquilo que supre as suas necessidades, mais você e eu nos tornamos independentes de Deus. Você já percebeu isso ou não? Mas eu queria perguntar a você o seguinte: você ora todos os dias quando você se assenta para tomar a sua refeição? Você agradece a Deus todos os dias no seu café da manhã, no seu de jejum? Você diz assim: Senhor, eu quero render-te graças por este pão, por este alimento que tu me dás, santificando a ti, porque eu sei que ele foi santificado para mim, porque a minha vida é santa para ti. Você agradece a Deus o alimento que você recebe todos os dias? Normalmente não agradecemos. Por que não agradecemos? Porque é uma coisa tão corriqueira, tão normal, que a gente nem para pensar que o fato de termos comida à nossa mesa é uma bênção de Deus. Nós achamos que é uma coisa que nós merecemos, porque nós trabalhamos, porque nós lutamos, nós ganhamos dinheiro e compramos aquele alimento ou pagamos aquela comida com os nossos recursos. Então isto não é a minha dependência de Deus, porque eu consegui com o meu próprio braço, com a minha própria força. Então a gente não agradece o alimento normalmente, e às vezes nós somos enganados. Jesus então se depara com um homem. Diz a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo número 5, que ele estava em Jerusalém. João 5. E em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. Este tanque, este lugar chamado Betesda, que também pode ser traduzido por casa de misericórdia. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse:
toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amados, eu disse hoje pela manhã, contextualmente, e é importante nós analisarmos isso, este homem estava há 38 anos enfermo, tinha uma paralisia. Ele mesmo disse para Jesus que durante aquele tempo, quando as águas eram movidas e ele tentava chegar-se ao tanque, outro vinha antes dele e adentrava o tanque. E ele então coloca para Jesus o que você e eu temos colocado desde o Éden. Preste atenção nisso, porque há uma relação muito, muito forte em relação àquilo que este homem está dizendo e aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Deus então veio a Adão e Eva e disse, Adão, o que aconteceu? Você tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse para você não comer. Você tomou desse fruto e comeu. Então aqui instala-se a síndrome de Adão. Aí Adão olha e fala assim, não, Deus, você não está entendendo. Isso aí que eu fiz é de responsabilidade da Eva. Sabe quem é a Eva, Deus? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus falou, Eva, o que aconteceu, Eva? Por que você tomou desse fruto e deu para o seu marido comer? Ah, Deus, você não está sabendo? O que foi, Eva? Senhor, foi a serpente. Foi a serpente. Quem foi que criou todas as coisas, irmãos? Deus. Então Eva está dizendo, foi a serpente que o Senhor criou. Aí Deus foi na serpente. E a serpente falou o quê? Nada, irmãos, não inventa. Nada, encerra aqui. Mas é a transferência. Aí você vai lá para Jerusalém, lá para o tanque de Betesda. Chega lá, o homem está lá, paralítico, há 38 anos esperando o milagre. E aí Jesus diz para ele assim, você quer ser curado? O que ele responde? Sim ou não? Sim? Aonde está na Bíblia? Eu não vi essa resposta. O homem respondeu sim ou não? Nada, irmãos. Ele começou a justificar-se, preste atenção no que eu vou lhe dizer, em cima dos outros. Esta síndrome de Adão vai em relação a Eva, Eva vai em relação a Deus, e você e eu hoje em relação às pessoas ou ao diabo. Porque hoje também, não que eu tenha nenhuma dó do diabo, que ele é mau mesmo, ele é maligno mesmo, perverso, astuto. Mas tem muita coisa que acontece no mundo que não tem nada a ver com o diabo, que também não é coitado. Mas ele fica assim, né, o diabo. O que eu fiz? Não fiz nada. Eu não falei para ele fazer nada, não fiz nada. É ele. E nós culpamos o diabo por um monte de coisas que acontecem na nossa vida quando não podemos culpar as pessoas. Funciona assim. Se deu errado na minha vida, eu arrumo alguém para culpar. Se não arrumei ninguém para culpar, eu culpo o diabo. Queria ver, irmãos, parecer esse capetão pegando fogo, soltando faísca, igual aquele negócio de esmeril, para justificar, falar com você falou que fui eu. Não, foi Horácio. Na hora você arrumou isso. Nós temos a tendência de culpar os outros pelos nossos erros. Somos infelizes por causa dos outros. É o meu pai. Eu sou alcoólatra porque o meu pai era alcoólatra. Eu desde criancinha eu vejo meu pai beber. Aí resolvi beber. Ah, não, eu sou mulherengo porque meu pai era mulherengo. Ah, não, eu me tornei prostituta porque minha mãe era prostituta. Ah, não, eu tornei ladrão porque meu pai era ladrão. Ah, eu fiz isso porque meu avô... É maldição hereditária. Veio do meu bisavô, veio do meu avô, e agora veio do meu pai, e agora está em mim. A culpa é sempre do outro. E aí a psicologia vem e explica, influência formativa. Então você recebeu uma influência formativa, as suas ações, as suas reações estão contextualizadas dentro da sua criação e formação, uma vez que a sociologia explica que o homem é fruto do meio, o seu meio contaminado fez de você uma pessoa, e aí começa. Não mudou. É a síndrome de Adão.
A minha desgraça, o meu pecado, a minha infelicidade é culpa do outro. É culpa do outro. É culpa do outro. Abra sua Bíblia. Versículo 7 de João 5. A última frase do versículo 6 é uma pergunta que Jesus faz para ele. Qual que é a pergunta? Você quer ficar são? Aí lá vem ele. Senhor, Senhor, não tenho ninguém, homem algum que. Não tenho homem algum que. Senhor, deixa eu lhe dizer, o meu problema é que eu não tenho ninguém. Eu não tenho homem algum. Eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Eu estou nessa situação que você e eu podemos ou não pensar que era fruto de algum pecado que ele cometeu ou não, porque Jesus só diz assim: não peques para que coisa pior não te aconteça. Mas Jesus não disse que aquilo era fruto do pecado, mas alertou-lhe para que ele não pecasse mais. Mas a questão aqui é: Senhor, eu não tenho homem algum. Eu não tenho amigo, eu não tenho um parente, eu não tenho ninguém que fica aqui comigo 24 horas por dia, 365 dias por ano, esperando a água ser agitada para eu poder chegar na frente. E hoje não é diferente. Você e eu começamos a justificar. O meu casamento não dá certo. Por quê? Porque o meu marido não me ama como Cristo amou a igreja. Então meu casamento não dá certo. Porque a Bíblia diz que ele deveria me amar como Cristo amou a igreja. Aí o marido diz: o meu casamento não dá certo. Por quê? Porque minha mulher é rebelde, não se submete a mim, não me honra, não me respeita. Aí o filho diz: não, eu sou rebelde porque meu pai não me ensinou na palavra. Eu, quando estava lá na minha tenra infância, ele vivia em casa dando festas, com álcool, com bebida, com droga. Ele abandonou a casa e eu sou assim, fruto da história dos meus pais. Aí os pais dizem: não, hoje em dia já não se pode mais corrigir os filhos, porque senão o filho vai denunciar o pai, e o pai vai ser preso. Nós não podemos mais fazer nada disto, porque a sociedade, as leis, as instituições nos proíbem de educar os filhos como antigamente. Para tudo nós temos uma justificativa de que o nosso pecado, o nosso erro, a nossa infelicidade, o nosso fracasso está ligado a outro. Queres ser curado? Você quer ter a sua vida transformada? Você não depende de ninguém. Você não depende dos outros. Você só depende de crer e obedecer a palavra de Deus. Não importa o que os homens tentem fazer. Não importa que o diabo se levante. Não importa que principados e potestades se manifestem. Se você e eu nos curvarmos diante de Deus e dissermos a Ele: sim, Senhor, faça-se na minha vida conforme a tua vontade, Ele o fará. Porque diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 5, no versículo número 8. Abra sua Bíblia comigo. Jesus, meus irmãos, Ele é muito direto. Ele é muito direto. Enquanto você abre, deixa eu dar uma notícia para você. Nós pecamos porque nós queremos pecar para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós não nos rendemos a Deus e não nos submetemos a Ele por interesses outros, pessoais. Por benefício pessoal, por egoísmo, por sensualidade, por prazer. A verdade nua e crua é esta, que dói e muitas vezes ofende. Ofende, porque nós queremos ter uma postura, uma imagem, uma aparência, a nossa justiça própria, mas Deus está dizendo para você e para mim: olha,